Assim nos ensinou Jesus, o Cristo de Deus. Quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, feche as portas, fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Oração é força, ação é serviço. Então, a oração é a primeira filha da fé, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E a fé é mãe de todas as virtudes. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplo Não Nos Faltam. O de hoje, o de número 6, Oração Nutridora. É a quarta série ou quarta temporada de Exemplo Não Nos Falta, com 20 programas feitos especialmente para vocês. Quando falamos de oração e não sabemos de fato o que é, e no segundo livro abordamos também no mesmo tripé do Evangelho, o que é, para que serve, como usar. O que é a oração? É força. E a ação dessa força gera serviço para Emmanuel. Para Joana de Ângeles, é a mais potente alavanca no processo da autocura e o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. Para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força para gerar serviço, para gerar os estímulos. Para que serve? Para criar qualquer realidade, porque ela é a alavanca que coloca em ação o Evangelho. Isso mesmo. Então, nós podemos usá-la para a cura de todas as enfermidades, para todos os processos de planificação, para gerar força e estímulo, para gerar a vida em profusão. Como usar? Não é tão difícil. Quando Jesus narra, quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento. Que aposento é esse? Inicialmente, é o mundo mental. Feche as portas. Que portas são essas? Os sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Desligue-se do entorno para falar com o interno, porque a oração, no sentido mais profundo, ela acontece lá onde a consciência se expande. Onde é isso? Na superconsciência. O que vai acontecer quando acionamos? Vamos colocar em ação o centro coronário para a canalização que falamos no programa passado. Canalizar diretrizes, se eu não as tenho, e ao mesmo tempo a matéria-prima. Mas se eu as possuo, força e vitalidade, eu coloco o que me é permitido, baseado em meu armazém, no meu arsenal de possibilidades, aquilo que já possuo. Então, diante de uma situação, eu posso acionar o que eu já possuo para compartilhar valores. Acionar o que possuo para ser aperfeiçoado. Eu vou ter que canalizar diretrizes, porque eu não tenho algo para aperfeiçoar o que possuo. Então, eu vou canalizar de fora as inspirações. Corrigir antigos hábitos.
eu também preciso de outros valores, senão já os teria corrigido. E com tudo isso, enriquecer-me interiormente, porque a resultante do interno que colocamos para relacionar com o entorno, após acontecer a ação corretiva, o aperfeiçoamento devido e o compartilhamento de valores, o resultado eu vou trazer para o reino de Deus em mim, para a expansão em quantidade e para a iluminação no processo de sublimação que eu vou fazendo a cada etapa. Então, a oração é a primeira filha da fé. E a partir dela, o que é que eu quero encarnar na minha realidade? Ela vai ser a condutora da situação, ela vai gerar força, vitalidade para culminar na vida. O que vai ser transportado por esta oração que vai gerar elementos força. A força nós sabemos que é a lei. Qual a virtude que nós queremos encarnar? A tolerância, que é o início da caridade, ou o amor e o perdão equânimes, que é o seu estágio mais sublime nesse momento terráqueo que nós vivemos, ou como terrícolas neste planeta. Então nós é que vamos, a partir de um autoexame ou de uma avaliação mais vasta, colocar-nos a serviço do Cristo ou dos seus emissários ou de nossa própria consciência, sabendo que, mais adiante vamos falar disso, que o pensamento, ao ser colocado em ação, ele nos conecta com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, o que eu quero fazer nesse relacionamento? Compartilhar valores medidos pela régua, o bem de todos é o eterno princípio. Fazer a outra que gostaria que me fizesse, outra régua. Ou quero aperfeiçoar os meus potenciais. Então, eu vou me colocar como aluno, com alguém que já os possui, vou entrar em conexão com esse alguém para que ele possa enviar-me suas virtudes, suas diretivas. E ao incorporá-las, vivenciá-las, os vínculos entre eu e esse mestre, esse espírito, essa entidade, vai aumentando. Por isso chega o estágio em que a caridade, exercitada no sentido mais amplo, o espírito que a levou a efeito, pode afirmar-se em alto e bom som. Eu sou a caridade, porque ela é composta de benevolência, indulgência, perdão, inicialmente. Ela precisa desses 3 universos para começar o exercício da tolerância. Benevolência, ela intenciona promover a tudo e a todos. O bem de todos é o eterno princípio. A indulgência é algo que tem a capacidade de atrair o assistido, acolher e amparar e reerguer. E o perdão, levá-lo ao arrependimento, tomada de consciência e a reparação. E a partir da reparação, tolerância, compaixão, piedade, gentileza, delicadeza, o exercício de todas as virtudes, posto que o dever é a lei que rege a vida. E ele vai refletir na prática o exercício de todas as virtudes. Então, entendido que a oração, quando nós oramos, magnetizando a água com os valores que nós estamos criando, porque ela gera elementos força,
para melhor qualificar a água, tanto a que está fora quanto a que está em nosso próprio organismo, ou a água presente na estrutura do ar, ou ainda presente na estrutura da luz, porque ela nasce da luz, que se transforma no ar, que se transforma na própria água, porque na luz tem hidrogênios, que se unem para formar o hélio até chegar no oxigênio. E a junção de hidrogênios simples com oxigênios, água. 2 hidrogênio, 1 oxigênio. A junção de nitrogênio com oxigênio, com carbono, com outros gases nobres, a estrutura do ar. Então, assim, orar é criar uma realidade, porque eu vou colocar o Evangelho na ação. E a resultante, que é a essência do programa da semana que vem, é a bioenergia, o que eu vou colocar em ação para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. Como fazer o exercício dessa oração? Não é o que você não quer fazer. Isso não deve ser considerado, mas sempre o que você quer que prevaleça, que bem pertinho de você. O que você quer que torne realidade. Então Deus não te condena, Ele não te culpa, Ele não te pune, Ele não precisa te perdoar porque não se ofende. Então você, como filho de Deus, filha de Deus, não tem o direito de se condenar, de se martirizar, de se culpar injustificavelmente, mas sim de reconhecer na atitude aparentemente errônea que aprendeu pelo menos como não fazer. Erguer-se ou reerguer-se da mesma forma e recomeçar. Por isso, inspire. Se autoanalise, mediante a atitude que você quer reconfigurar. Ressignifique a ação. Fala, não deveria ter sido assim, mas como deveria ter sido? Apresente a proposta. Então, diante do já realizado, o que vai ser realizado. E esse vai abraçar o outro e transmutá-lo na nova realidade. Por isso, não é tão difícil modificar-se. Agora, eu não posso modificar aquilo que eu não reconheço. E não existe erro na obra de Deus, que é a suprema sabedoria, que é a onipresença em toda parte e a onipotência insuperável. Então, se é suprema sabedoria, não tem nada errado na obra. Se Ele está na cena, Ele está presenciando e permitindo. Se Ele é a onipotência, Ele pode mudar o que precisa no momento aprazado. Mas antes, façamos a nossa parte. Ajuda-te, como já dissemos, que os céus te ajudará. Deus encoraja todos os esforços que tende para o bem de todos, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Então, intencione algo mais e melhor do que tudo que você viveu até então. Por mais que você foque intencionando modificar-se, você já está interagindo com o entorno, porque ninguém pensa sem interagir com tudo que existe no cosmos. E é nessa interação, no pensar para dar forma, no sentir para dar vida, no mentalizar ou verbalizar para dar movimento e na atitude para dar direção. Todo o bem que você puder. Pense no bem, sinta o bem, fale e viva no bem. E esta verdade libertadora porque a liberdade é filha da verdade.
Então reconheça que és um filho de Deus, filha de Deus. Imagem e semelhança guardadas as devidas proporções. O ser dos seres no seu próprio universo. E a alma como sua diminuta fração. E comece a moldá-la com a sua vontade, com os seus sentimentos mais nobres e mudar o entorno para que o resultado transforme-se no eterno. Então, o interno relaciona com o entorno e se transforma no eterno, que são as virtudes. Inspire mais uma vez, autoanalise, se avalie, sem culpa nem culpados, recomece, e a cada pensamento, coadjuvado pelo poder imaginativo, enriquecido pelos sentimentos em pautas, direcionado pela mentalização ou verbalização e cultivado na ação, nos tornamos a mensagem apregoada. Gratidão a vocês, net espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários, fraternos, Aline Gonçalves, Marília Gonçalves. Deus nos abençoe a todos, em especial os que nos ajudam na propagação da mensagem, que nos seguem em nossas redes, que se inscrevem, que compartilham, que curtem. Deus os abençoe imensamente. E aguardamos vocês no próximo programa, Recursos Bioenergéticos, o de número 7. Até já. Namastê.